Fala pessoal do The English Room, esse vídeo é para você, professor, seja de inglês ou de qualquer idioma, que está pensando em dar aulas online. Essa é a parte 2 de uma série de 2 vídeos, por enquanto, nos quais eu vou mostrar para vocês todos os recursos que eu utilizo aqui em casa para dar aulas online da forma mais profissional possível, apesar de usar apenas equipamentos semi-profissionais ou amadores, com o mínimo de gastos possível. Então vamos lá, vamos dar um passeio aqui em casa para que você consiga ver do que eu estou falando, quais são os recursos que eu utilizo. O primeiro de todos os recursos é o microfone. Então eu vou mostrar aqui para vocês um dos microfones que eu utilizo. Ele não é o microfone mais barato que eu já tive, mas esse é um dos microfones que eu utilizo. Vocês conseguem ver o som dele aqui. Vou mostrar o som da minha câmera sem o microfone. É esse é o som da câmera sem microfone. Espero que ela tenha... E agora a gente volta para o som do microfone. Esse microfone é um microfone de lapela. Esse microfone é um microfone de lapela e ele é da Yoga. Ele é da marca Yoga. Eu paguei 200 e poucos reais nele. Então, ele é um microfone de entrada. Eles consideram esse valor para um microfone de entrada, tá, gente? Mas antes disso, eu tinha um microfone da Dagi, que custa 15 reais. E que não dura nada, é uma porcaria, mas que para você começar ele é ótimo. Você vai comprar aí um microfone desse a cada 3 meses. Então faz as contas aí, vê quanto tempo você ia demorar para gastar 200 reais, então ele acaba até que valendo a pena. Porém, você tem que comprar vários para você deixar ali de reserva, porque se ele parar de funcionar no meio da aula, você já tem um outro ali para substituir. Mas era o microfone da Dagi. Eu comprei também um microfone sem marca nenhuma, que eu paguei mais ou menos o mesmo preço e ele deu conta do recado. O microfone de lapela, ele depende de algumas questões. Ele depende de tamanho do fio. Então eu vou dar uma afastada aqui da câmera para vocês terem uma noção do que eu estou falando. E aí vai perder o foco porque eu deixei o foco manual aqui na minha câmera, mas esse é o tamanho do fio do meu microfone. Então é legal porque você consegue ir para longe da câmera e o áudio continua nítido. E eu não sei o quanto você vai usar isso se você estiver dando aula, por exemplo, no Zoom. Mas dependendo da lente que você estiver usando na sua câmera, ela vai ficar mais longe de você e aí você vai precisar realmente de fio. Outro recurso que você poderia usar seria, ao invés de você conectar o cabo do microfone na câmera, você poderia conectar ele no seu celular e, usando um programinha de gravação de áudio, você gravar o áudio. Se as suas aulas não são aulas ao vivo, são aulas gravadas, você consegue gravar o áudio no seu celular e depois sincronizar isso na edição. Então é uma ótima possibilidade para você fazer aí, caso você queira dar aulas online que sejam gravadas. Se elas forem ao vivo, você vai querer conectar o microfone ou na câmera, se estiver passando o som da câmera para o Zoom, ou direto no computador. E aí não precisa também ser um fio muito grande. Para vocês terem uma ideia, eu não uso esse fio, eu tiro essa caixinha que é o condensador do microfone e conecto direto esse cabo no computador. Dá na mesma, o som fica até melhor, se vocês querem saber, não tem ruído. Quanto maior o cabo, maiores são os pontos onde ele pode dar algum atritozinho interno e fazer alguns ruídos estranhos. Então, esse é o meu recurso de microfone para captação do som. Considerem que o som é uma das coisas mais importantes, tá, para você produzir. E eu vou mostrar um outro microfone que eu uso e usei bastante tempo, principalmente no começo. O outro microfone que eu usei foi esse aqui, olha. Ele é um microfone condensador. O legal do microfone condensador é que você não precisa ficar com ele na sua boca. Ele pode ficar apontando para você de cima ou de qualquer lugar
e você consegue ir falando normalmente. Ele não precisa aparecer em cena, ele capta. Porém, o microfone condensador, se você tem um ambiente amplo, como o que eu tenho aqui, ele começa a captar eco. E ele não é tão bom para isolar os sons exteriores. Então, se você não mora numa rua tão quieta e tal, ele não é tão bom. Eu sofri bastante com ele aí pelos 2 anos que eu usei, em comparação com esse microfoninho de lapela. Eu não teria conseguido dar aulas com um microfone condensador via Zoom, porque o ruído ia ser muito grande. Então ele é um bom microfone para você que vai fazer edição a posterior. Você vai lá, edita, tira o ruído na edição de áudio e tá ok. Mas ainda assim, para uma aula assim, sabe, ao vivo, no Zoom, eu recomendo o uso de um microfone de lapela. E de novo, esse microfone eu paguei R$200, então, não, paguei menos, paguei R$70 porque eu comprei do AliExpress. Mas se você comprar no Mercado Livre, você vai achar ele por em torno de R$200. Isso falando de 2020, na época que eu paguei, eu comprei ele em 2018 e ele durou bastante, gente. Ele dura bastante. Todos esses microfoninhos, eles são bem duráveis a partir de R$200. Um outro recurso importante que você vai precisar quando você estiver dando suas aulas é de um fone. Eu utilizo esse daqui, ele é um Bluetooth, eu não me lembro o modelo, mas é Faith alguma coisa. Eu não sou patrocinado, gente, mas assim, a ideia é você ter um fone que você consiga ter conforto, que seja bonito e que você consiga confiar nele, ou seja, que ele não fique falhando, não fique te deixando na mão. E esse fone, ele me atende bem. E por que você precisa de um fone para começo de conversa, né? Por que precisa de fone? Por que precisa de microfone? Porque se você falar direto com a câmera, sem usar fone nenhum, microfone nenhum, o Zoom vai começar a dar uns ecos. Então, se você não tem fone, se você não tem microfone, você pode inclusive pegar o fone e o microfone do seu celular, sabe aquele foninho que vem com o microfone? Aquilo funciona, você conecta aquilo no computador e manda ver, usa aquilo lá, que vai dar certo. Agora, o que não pode é o computador emitir o som para fora, externamente, porque quando isso acontece, dá eco. E aí, se os seus alunos estiverem também sem fone, aí vai ficar um eco terrível na chamada, ninguém vai conseguir escutar ninguém. E, inclusive, eu recomendo vocês a darem dicas para os seus alunos de como fazer essas coisas para a chamada ficar mais agradável para todo mundo, principalmente se for em grupo. Então, por exemplo, aqui a gente está gravando essa imagem. Presta atenção na proporção da minha cabeça em relação em cima e embaixo. Vê que ela fica mais para cima do que para baixo? Ela não está no meio. Aqui é o meio da tela. Se eu ficar no meio, não fica tão legal. A ideia é ficar para cima ou até aqui assim, olha, posso ficar, que fica bem legal o enquadramento. Então, são dicas que você pode dar para os seus alunos. Falar para eles, coloca um foninho para não dar eco e tal. E é isso tudo, gente, faz o diferencial. Porque o grande diferencial entre um ótimo professor e um professor excelente é o nível de detalhes que cada um usa, ok? E você não precisa fazer nada caro para poder chegar nesse nível de detalhe. Próxima coisa que você vai precisar se preocupar é em como gravar a sua imagem. Nesse momento eu estou gravando com uma câmera DSLR, mas ela é cara, ela dá trabalho, ela esquenta, ela tem limitações, então ela não é boa para você gravar no Zoom, a não ser que você compre uma placa de captura. Então você precisaria comprar a câmera, que já é cara, comprar a placa de captura, que também não vai ser barata, e aí você conseguiria montar um set com uma imagem de uma DSLR, que eu não acho tão prática assim, em comparação à imagem de um celular. Por quê? Porque a DSLR ela não tem um foco feito para gravar vídeos, principalmente se for uma Nikon, como a que eu tenho aqui. Então, o foco dela é muito lento, e aí eu tenho que deixar o foco manual e ficar ajustando aqui. Olha, eu venho aqui no anel, mexo e tal, e aí às vezes eu gravo um vídeo inteiro e vejo que o vídeo estava embaçado. Então, é legal vocês terem uma câmera ou da Canon, que tem um foco um pouquinho melhor,
ou então vocês vão para o recurso que eu mais gosto e que é o recurso que eu uso hoje para as minhas aulas no Zoom, que é, de novo, essa ferramenta aqui, o celular. Gente, o celular é maravilhoso. Você conecta ele com um cabo e põe esse cabo conectado no computador. E aí, dá uma olhada na gambiarra que eu fiz aqui. Eu peguei um pau de selfie, coloquei um pau de selfie dentro de uma lata, no caso aqui foi uma latinha de cerveja de 1 litro, que é a Fax, enchi ela de arroz para ela não tombar, e aí esse pau de selfie ele fica um pouquinho inclinado, que já é na posição certinha, porque eu vou estar sentado ali, e a câmera aparece exatamente por cima do meu notebook, do meu laptop. E aí, com isso, eu consigo olhar para o aluno direto para a câmera. Porque se você colocar o tripé aqui atrás da mesa, a câmera vai ficar muito alta. E aí você não vai conseguir fazer esse efeito. Você vai ficar o tempo todo fazendo esse efeito aqui. Você vai ficar olhando para baixo. E é importante que quando você está gravando o vídeo para o aluno, você olhe o tempo todo para ele. E aí até uma dica que eu faço, eu minimizo a tela do Zoom e arrasto ela para próximo do fim da tela do meu laptop. Porque aí eu estou olhando para cá, olha, dá a impressão que eu estou olhando para a lente. E também eu lembro mais de olhar para a lente porque já está perto ali, né? Se o aluno estivesse aqui, olha, na parte de cada tela, eu ficaria a maior parte do tempo olhando para cá quando ele está falando. E não olhando para a lente mesmo do meu... que é onde ele acha que eu estou olhando para o olho dele. Então é muito incômodo você assistir um vídeo onde a pessoa não olha para você. E aí, por isso, eu diria que você deve usar esses recursos, tá? Então eu conectei ali, eu uso um software que que eu já mostrei. Se você não viu esse vídeo, ele está aqui em cima, está no link da descrição. E aí eu uso um software para capturar a imagem e esse software é reconhecido pelo Zoom. E aí, fechou. Coisas importantes que você tem que considerar é um negócio chamado USB Debugging. Aí você vai lá e ativa essa opção. Para isso você tem que ativar a opção de desenvolvedores do seu celular. Se vocês não souberem fazer isso, comenta aqui no vídeo que eu vou, se eu tiver pelo menos aí uns 15 comentários falando que precisa, eu faço um vídeo só ensinando a fazer isso. Porque isso vocês vão usar toda hora. Então a câmera cai, ela para de funcionar, você vai lá, desliga e liga esse USB Debugging e ela volta a funcionar normalmente. E gente, a câmera do celular, ela é muito responsiva e principalmente ela se adapta muito a diversas condições de iluminação. E aí vem o próximo tópico que eu vou falar para vocês, que é a iluminação. Eu não comprei nenhuma iluminação profissional para poder fazer meus vídeos. O que eu fiz foi... eu coloquei mais lâmpadas no teto e aumentei a força dessas lâmpadas, porque elas eram lâmpadas muito fraquinhas. Eu deixo a janela aberta quando eu estou gravando de dia, isso ajuda também. E por último, eu comprei abajures. Então, esse aqui foi a minha namorada que me deu, é uma ring light. Ela é muito legal porque você consegue ajustar a cor dela para amarelo ou branca. Mas ela é cara, então eu recomendaria você comprar realmente um abajurzinho desses, olha, baratinho, simplesinho. Aí você compra 2 lâmpadas, uma branca e uma amarela, com uma potência boa, e ela dá conta do recado de ficar bem assim de frente para você. Então quando eu viajo, eu uso só essa lâmpada, uma única lâmpada, numa posição não tão de frente, tá vendo? A luz bate de lado aqui, olha. E aí isso fica um pouco mais agradável do que eu fazer isso aqui, olha. Dá uma olhada nesse efeito. Então fica um pouco desagradável essa imagem comparado com aquela, né? Então é isso, eu deixo a luz batendo meio que de lado e isso gera um efeito um pouco mais natural de iluminação. E aí, isso me mostra a última aquisição que eu fiz de iluminação, que foi esse abajur aqui. Eu comprei esse abajur por um preço ok, paguei acho que 200 e pouco, e ele é legal porque você consegue regular a altura. Então eu consigo colocar ele, por exemplo, por cima da minha câmera
com uma luz branca e isso ajuda com que a iluminação fique bem mais natural, bem mais legal. Então eu consigo fazer vários efeitos de iluminação com o uso desse abajur. Tá bom, aí já cobrimos a questão da iluminação, já cobrimos a questão de som e já cobrimos a questão de imagem. Agora, a última coisa que eu gostaria de cobrir com vocês é a questão de computador. Então, qual que é o computador que eu uso, né? Hoje em dia, eu uso esse computador aqui. Ele é um Acer. Ele é um Acer Nitro 5. Acer Nitro 5. Ele tem um processador Core i7. Ele veio com Linux, que era bem mais barato, e aí depois eu mesmo instalei o Windows de graça, original, indo no próprio site do Windows, você requisita lá, e eles liberam a instalação, eles dão um arquivinho de imagem para você, você põe no pendrive, e você mesmo faz a instalação do Windows em casa, gente. Eu fiz isso em um dia. Então, fui lá, comprei um computador Linux e instalei o Windows. Mas assim, se você não quer fazer um investimento tão grande, porque esse computador é caro, você pode também reduzir os seus recursos de software e ainda assim ter ótimos recursos de imagem e de interação com seus alunos. Então, por exemplo, se você não vai usar o OBS, você vai usar só o Zoom, não vai colocar para capturar muitas coisas, não vai ficar capturando a tela toda hora, tal, você pode comprar um computador bem mais fraco. Para vocês terem uma ideia, até um mês e meio atrás eu usava um Celeron bem baratinho. Assim, não é bem baratinho, mas é barato. Era um dos mais baratos que tinha, que eu comprei na época, porque eu estava sem dinheiro. Eu usava esse computador, era novo, mas era barato. E antes desse, eu usava um outro computador velho que eu tinha aqui, de 2007. E ambos rodam o Zoom, ambos conseguem conectar, principalmente sessão 1 a 1. Aí, à medida que você vai colocando mais alunos, vai ficando pesado e aí você precisa de um computador mais caro. Porém, se você tem vários alunos, você pode investir em um computador mais caro. Então, eu diria assim, que se você vai começar hoje, começa com um equipamento básico que dá conta do recado. E aí, vai improvisando as coisas que der, sabe? Não precisa se preocupar tanto em fazer alguma coisa perfeita, porque antes feito do que perfeito e não feito. Então, antes não perfeito, mas feito do que perfeito e não feito, ok? É isso, gente. Recomendo super vocês começarem a dar aulas online, principalmente você que foi prejudicado aí pela pandemia, perdeu seus alunos. Vai lá, começa. Se você tiver outros encalços, outros percalços, outras dificuldades, me manda aqui nos comentários, que se for um problema frequente, eu com certeza farei um vídeo sobre isso. Hoje eu tenho aí muitos alunos e os meus recursos são muito legais, eles gostam bastante e eu espero que você também consiga aí atingir o seu objetivo, ou seja, eu espero que você consiga ter todos os alunos que você gostaria de ter, espero que você consiga apresentar para eles a sua aula como você apresentava quando era uma aula física ou até melhor. As minhas aulas, por exemplo, online ficaram muito melhores do que eram as minhas aulas físicas. Hoje eu consigo compartilhar com eles muito conteúdo que eu não conseguia antigamente e consigo colocar várias coisas que eu estou pensando na hora, eu já consigo inserir dentro da aula. Isso torna a aula muito mais dinâmica, muito mais interessante, fora o fato de você colocar as pessoas em grupo e as pessoas serem de lugares diferentes. Então isso faz com que elas troquem culturas de uma forma que jamais foi possível antes, gente. Então, recomendo vocês entrarem nessa era digital aí para poder dar aula. E quem tiver dificuldade, me dá um toque. Se inscreva no canal, dê uma olhada na playlist que eu tenho que se chama O Caminho do Teacher, que é uma playlist que ensina você que quer se tornar professor de inglês, o caminho que eu percorri para chegar ali. Então tem esse vídeo, vai ter o vídeo anterior, tá dentro dessa playlist, e tem todos os vídeos desde quando eu ainda dava aulas presenciais, ok?
Então é isso, gente. Muito obrigado. Vejo vocês nos próximos vídeos e até lá. Tchau, tchau.